Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a minha experiência com o planner do Caderno Inteligente, porque já tem alguns meses que eu estou usando esse querido, inclusive já fiz alguns plans with me aqui no canal com vocês, porém, entretanto, todavia, agora eu acho que, mesmo usando com poucos meses, ainda não fecharam 6 meses, já tem experiência suficiente para eu compartilhar aqui o que é bom, o que é ruim, o que é vantagem e o que é desvantagem. Então vamos lá. Primeiro ponto, por que eu escolhi o planner e o refil pronto? Uma das coisas que me chamou muita atenção no planner do Caderno Inteligente foi realmente essa possibilidade de pegar um refil que ele já vinha todo pronto, todo estruturado, mas que eu pudesse preencher da forma que eu achasse melhor. Isso foi algo que me ajudou muito no lado da praticidade, que foi algo que eu comecei a sentir muita falta enquanto eu fazia todo o meu refil planner. Eu acho que vocês se lembram que eu já trouxe aqui algumas vezes quando eu fazia o refil planner todo bonitinho do zero. Não é como se aquela estrutura tivesse deixado de funcionar para mim, mas ter que fazer ela sempre começou a se tornar um peso muito grande dentro da minha rotina e quando eu esquecia, acabava que atrapalhava e eu não conseguia manter todas as minhas anotações em dias e organizadas. E sim, eu gosto muito de produzir o meu próprio refil de planner, só que foi algo que começou a pesar mais na balança. Eu consegui fazer minhas anotações ou eu perder mais tempo fazendo isso e às vezes nem consegui fazer essas anotações. Porque às vezes, dependendo do período que a gente está, com a quantidade de responsabilidades que a gente tem, realmente, ter que construir toda uma grade para um planner não é tão confortável na rotina. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu mudei para o planner do Caderno Inteligente, já com o refil todo pronto. Testar esse refil todo pronto foi uma coisa muito nova, foi dar uma oportunidade para uma coisa muito diferente do que eu já tinha feito, que era construir ali toda a minha grade do planner. E eu digo diferente até mesmo da minha experiência tendo usado um planner todo pronto anteriormente, porque aquele planner todo pronto que eu usava não tinha uma estrutura muito próxima da que eu realmente achava que era a melhor para mim. Então, foi muito bom testar esse lado mais prático, mas mesmo assim manter um lado criativo. Esse planner do Caderno Inteligente que foi feito em parceria com a Sophie, ele vem com uma estrutura muito parecida com a que eu acho ideal. É óbvio que tem suas diferenças, já que esse daqui é na horizontal e o que eu acho ideal, geralmente, vocês sabem, é todo na vertical. Mas isso não é um grande problema para mim, principalmente depois que acabou reduzindo um pouco a quantidade de tarefas que eu faço anotações. Um outro ponto muito importante na escolha desse planner e desse refil foi que eu não queria deixar de expressar minha criatividade, de decorar o meu planner. E esse refil da Sophie, por ser um refil que nós mesmos podemos preencher, não importa o momento do ano em que nós estivermos, eu achei perfeito para isso, porque eu posso colocar adesivos, eu posso usar canetas coloridas. Ele é um planner com um refil muito neutro, porque ele é todo cinza claro, então ele aceita muita coisa diferente nele, ou ele aceita ser completamente simples, o que também é uma coisa muito importante e muito legal, já que nem sempre a gente está disposto a fazer grandes decorações. E aí nós chegamos no nosso segundo ponto. Por que eu escolhi um planner no tamanho A5? Então, na grande realidade, a escolha do planner no tamanho A5 não tem grandes mistérios. Eu achei ele o mais confortável para minha realidade. Eu acho que se eu tivesse escolhido um planner do tamanho médio, ele ficaria um pouco complicado na hora de fazer transportes no meu dia a dia. E se eu fosse fazer um planner com um refil que eu mesma tivesse que criar para o Intelligine, eu provavelmente não ia ter um planner que ia me suprir totalmente. Então, eu achei que o tamanho A5 era o melhor tamanho, porque ele é intermediário entre esse tamanho médio e o tamanho Intelligine. É um tamanho com o qual eu já estou bem acostumada e eu acho que funciona muito bem para mim, principalmente também porque a quantidade de anotações que eu faço, que é um dos pontos que você tem que levar em consideração quando você vai escolher o tamanho do seu planner, não é tão grande. Então, o tamanho A5 ele supre completamente a necessidade que eu tenho de anotações. Claro que se eu vier a precisar de um outro tamanho de planner, maior ou menor em algum momento, isso não é um problema, eu posso modificá-lo, porque o Caderno Inteligente traz essa versatilidade. Você pode tirar a folha, colocar a folha a hora que você quiser, e eu tenho os outros tamanhos, tanto o médio quanto o Intelligine, então realmente não vai ser um problema. Se eu precisar de um planner maior ou menor, eu posso só migrar de caderno com um refil diferente e vai dar tudo certo. Já o ponto 3 é uma pequena reflexão na grande realidade sobre a compra do próximo refil para esse planner. Como vocês sabem, o planner da Sophie foi lançado e ele foi lançado com uma opção de você comprar somente o refil dele. Todos os planners do Caderno Inteligente na grande realidade
vem com essa opção de você comprar somente o refil para recolocar no caderno. E é uma coisa a qual eu comecei a refletir, porque eu tô me programando para já comprar o refil para o próximo ano, depois que esse aqui finalizar, né? Ele vai finalizar lá por março, então lá em março eu já posso comprar, na verdade em março não, em fevereiro eu já posso comprar um refil novo, porque em março já vai ser o último mês que eu vou usar o refil que eu tenho, depois eu tenho que colocar um refil novo. Porém, eu fico pensando muito naquela parte, nossa, será que eu realmente gasto com isso? Será que eu não deveria fazer esse refil? Porque são folhas que vão ser jogadas fora no fim das contas. Mas, se a gente parar pra pensar, se eu for fazer também o refil, eu vou enfrentar o mesmo problema, porque eu vou ter que jogar essas folhas fora. E por mais que eu sinta muita pena, é algo inevitável até certo ponto. Então, meio que vai ser muito do que for ser mais confortável para mim, que se encaixar mais na minha rotina. E eu provavelmente acho que vai ser um planner de estrutura pronta, então provavelmente vou comprar sim um refil novo para esse planner, mas é sempre bom lembrar que você não é obrigado a estar comprando sempre o mesmo refil, você pode comprar outro refil ou você mesmo fazer, seja ele impresso ou à mão. Aqui é mais uma questão de preferência, e essa foi realmente uma reflexão que acabou me vindo à mente quando eu pensei na compra do próximo refil, mas por mais que a gente sinta pena e queira evitar desperdícios, há certos desperdícios que a gente não tem como evitar 100%. Agora, falando um pouco sobre como o Planner tem me ajudado na prática, ele tem sido uma ferramenta para manter a minha mente organizada e focada. Realmente é muito diferente você ter um planner, colocar tudo que está na sua cabeça ali e conseguir focar em uma coisa de cada vez para fazer, apesar de eu estar tendo um leve problema com isso, mas nada que não se resolva. Às vezes a gente realmente só precisa focar em uma coisa de cada vez para fazer, e um planner é um ótimo aliado nesse momento. Trabalhar com os prazos reais e saber o tempo que você tem para dedicar a cada tarefa é algo maravilhoso, e às vezes o que está na sua cabeça não torna tão palpável isso. Eu sempre falo, eu sou uma grande defensora da escrita e de usar material ali na sua mão ao invés de um material virtual, porque realmente parar, pensar e ter aquela visão, ter aquela coisa na sua mão, você realmente tocando, parece que te dá uma visão maior da distância que as coisas estão para acontecerem e dos prazos que tem para ser realizados, do que quando a gente coloca isso no virtual ou deixa somente na nossa cabeça. E obviamente tem sempre aquele ponto que eu já conversei aqui com vocês, que parar, se acalmar, ter um tempo ali concentrado só para isso, ajuda muito a reduzir os níveis de ansiedade, e isso é algo ao qual eu realmente prezo muito na minha rotina. E aí chegamos ao último ponto, que é basicamente conversar um pouco com vocês sobre como realmente o planner afetou no meu lado pessoal, não só na minha rotina, mas um pouco mais profundamente em mim. Uma das coisas interessantes quando você para pensar e organizar todo o resto da sua vida é que você começa a ter uma noção de lugares em que você pode encaixar um tempo de cuidado próprio. E aí você para olhar para você com um pouco mais de carinho, o que é uma coisa muito importante. No meio de rotina, no meio de trabalho, no meio de cuidar de casa e de todas as outras coisas, relacionamentos, estudos, o que seja, a gente acaba muitas vezes se perdendo um pouco, o que não é algo muito interessante, porque depois a gente meio que nem sabe quem a gente é mais. E ter uma rotina bem organizada, encontrar espaços para que você, para que você possa se dar atenção e cuidar de você, é muito importante. E essa tem sido uma diferença muito significativa que eu tenho visto ao usar o Planner, porque tirar aquele tempinho para mim, para eu me cuidar, para eu fazer um skincare, para eu lavar meu cabelo, para eu hidratar, para eu ouvir uma música, seja o que for, tem feito uma grande diferença para que eu me sinta bem e até mais relaxado durante o dia. Então é algo que eu incentivo de verdade vocês a fazerem. Pegue um planner, mesmo que você não tenha um planner como o meu, que é do Caderno Inteligente, você não precisa começar com um planner desse. Eu já falei para vocês, não comecem com o mais caro, é sempre muito importante vocês começarem com o material mais básico possível para que vocês entendam como funciona, para que vocês entendam o que é melhor para você e depois você vai para os mais caros, se for necessário para você. Mas realmente tenta colocar isso na sua rotina, tenta ver todos os benefícios que isso vai te trazer. Obviamente, tendo paciência, porque não é do dia para noite que você percebe isso, não é do dia para noite que começa a funcionar, mas é muito válido que você faça isso, principalmente se você tem se sentido muito perdido com tudo na sua cabeça, sentindo que tá uma confusão e que você não consegue realizar nada direito e só fica cada vez mais exausto a cada dia que passa.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ajuda aí a gente a encontrar mais pessoas para aumentar essa comunidade de gente que gosta de papelaria, de organização, de caderno de leitura, de conversar sobre esse universo. E aí, consequentemente, me ajuda a chegar nos 500 inscritos. Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou, conta um pouco da sua experiência com o Planner. E é isso. Um beijo pra vocês até o próximo vídeo e fui!